Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai analisar os números mais recentes de uma empresa brasileira bem conhecida, que atua tanto no varejo de moda quanto nos serviços financeiros, sabe? Isso aí. A gente está se baseando nos documentos que ela mesma divulgou, o Relatório de Informações Trimestrais, o ITR, e o Comunicado de Resultados, o famoso Release, né? Os dois são do segundo trimestre de 2025. Exatamente. A ideia aqui é ir um pouco além dos números principais, tentar entender o que eles realmente mostram sobre a saúde, sobre a estratégia da companhia, né? Certo. Vamos identificar juntos o que foi bom, os pontos positivos, mas também aquilo que, talvez precise de mais atenção, sabe? Os desafios. E tentar ter uma ideia do que dá para esperar daqui para frente. Sempre, claro, olhando o que a própria empresa falou. A gente está falando de 143 milhões só nesse segundo trimestre de 2025. É um crescimento, assim, enorme, 151% em relação ao mesmo período do ano passado. Impressiona. Parece que foi espetacular, né? De fato, os números principais, os que saem na manchete, são fortes. Esse lucro líquido chama muita atenção pelo salto percentual, claro. Sim. Mas se a gente olha outras métricas importantes, tipo o EBITDA consolidado ajustado, que dá aquela ideia da geração de caixa da operação principal, né? Antes de juros, impostos, essas coisas. Certo, o operacional. Isso. Chegou a 436 milhões. É um crescimento bom, sólido, 21,1% comparado ao segundo trimestre de 2024. Uhum. E a receita líquida consolidada também subiu bem, 13,9%, batendo 2,6 bilhões. São números fortes, não tem dúvida. Tá. Agora, para entender de onde veio esse resultado todo, a gente precisa dar uma olhada nos segmentos separados, né? É aí que a coisa fica mais interessante, né? Pelo que eu vi aqui, o segmento de mercadorias, que é onde está a Riachuelo, foi muito bem em vendas. Foi o tal do SSS, vendas nas mesmas lojas, cresceu 15,8% só em vestuário. E eles destacam que é o 8º trimestre seguido de crescimento nisso aí. Essa constância chama a atenção no varejo, né? Muita atenção, exato. E não foi só vender mais quantidade, foi vender com mais qualidade, digamos assim. Isso bateu direto nas margens. Ah, é? Como? A margem bruta de vestuário, que é basicamente o quanto sobra da venda depois de tirar o custo da roupa, subiu para 57,3%. Isso é quase 2 pontos percentuais a mais que no ano passado. E se a gente pega a margem bruta de mercadorias como um todo, o ganho foi até maior, 53,4%, um aumento de 2,1 pontos percentuais. Nossa! E tem um dado curioso que eles trazem. Essa foi a maior margem bruta para um segundo trimestre nos últimos 7 anos. 7 anos. É bastante tempo. E o que eles falam que explica essa melhora tão forte na rentabilidade do varejo? Olha, a empresa diz que foi uma combinação de coisas. Falam em ganhos de produtividade lá na fábrica deles, o que diminui o custo para produzir. Entendi. Falam também que remarcaram menos os preços, ou seja, venderam mais coisa pelo preço cheio, sem tanto desconto, sabe? Ah, bom. E por fim, dizem que venderam mais produtos de moda, que costumam ter margens melhores no total das vendas. Faz sentido. E aí essa combinação toda ajudou muito o resultado operacional do segmento. O EBITDA de mercadorias foi para 298 milhões. Um crescimento forte, 20,2% acima do ano passado. Eles também parecem gostar de uma métrica que eles criaram, né? A geração de valor por metro quadrado. Isso. Que junta o lucro bruto da loja com o resultado financeiro que vem dali. Chegou a 1,934 bilhão. Dizem que aumentou quase 39% em 2 anos. Querem mostrar a força dessa combinação, né? Varejo com financeiro. Exatamente. É a sinergia que eles buscam destacar. E nessa parte do release, eles também falam bastante daquelas iniciativas ESG, né? Sim, mencionam bastante. Programa Pró Sertão, que parece ser algo lá no Nordeste, algodão agroecológico, coleção circular, empresa cidadã. Eles pontuam tudo isso. O Pró Sertão e o algodão podem ter a ver com a cadeia de fornecimento e até com a imagem da marca, né? A coleção circular, mesma coisa, apelo ambiental e talvez eficiência. Empresa cidadã já é mais RH.
Uhum. O importante é ver como eles comunicam isso como parte do negócio, não algo separado. Mas voltando para os números gerais, consolidados. Essa performance boa do varejo ajudou muito o resultado final. Se a gente olha a DRE, a demonstração de resultado. A linha do lucro, né? Isso. O lucro bruto total cresceu 17,4%. Foi mais que o crescimento da receita líquida, que foi 13,9%. Isso confirma, matematicamente, que a margem bruta consolidada aumentou mesmo. Foi de 58,9% para 60,8%. É um sinal bom de eficiência. E as despesas? Porque adianta ter margem boa se a despesa come tudo depois. Ótimo ponto. As despesas operacionais consolidadas, vendas, administrativas, gerais, cresceram 13,5%. É um aumento considerável em valor, mas ficou um pouquinho abaixo do crescimento da receita. Ah, então tá controlado. Sugere algum controle, sim. Ou pelo menos uma diluição. Elas foram 35,3% da receita líquida, uma melhora mínima mais uma melhora, comparado aos 35,4% do ano passado. É aquela leve alavancagem operacional, né? Os custos não subiram tanto quanto as vendas. Certo. E foi essa combinação toda, receita subindo, margem bruta melhorando e despesas mais ou menos controladas, que levou aquele lucro líquido recorde de 143 milhões que você falou no começo. Entendi. Então, a história do resultado, do P&L, parece muito boa mesmo. Venda ok, margem melhorando, custo controlado, lucro recorde. Mas a gente sabe que nem sempre o lucro contábil conta tudo, né? Exato. Quando a gente vai para o balanço patrimonial, para o fluxo de caixa, a foto continua tão bonita assim? Onde é que podem estar os pontos de atenção aí? Essa é a pergunta crucial. E sim, o balanço e o fluxo de caixa trazem outros elementos para a conversa. No balanço, uma coisa que chama a atenção logo de cara é o aumento dos estoques. Fecharam o trimestre em quase 1,7 bilhão. É bem mais que os 1,46 bilhões do fim de 2024. E estoque alto pode ser bom ou ruim, né? Pode ser que eles esperem vender muito, mas também pode ser dificuldade de girar, excesso de compra, é dinheiro parado ali. E dinheiro parado em estoque normalmente significa menos dinheiro em caixa, certo? Geralmente. E é o que a gente vê no outro lado. O caixa e equivalentes caiu bastante no semestre. No fim de 2024, tinham 1,16 bilhão. Agora, no fim de junho, 716 milhões. É uma queda forte. Nossa. E outro item gigante no ativo é contas a receber de clientes, quase 5 bilhões. Isso é basicamente o dinheiro a receber da operação financeira, dos empréstimos. E a dívida? Com menos caixa, como ficou o endividamento? Olha, a dívida bruta ficou estável, 2 bilhões de reais. Mas como o caixa caiu, a dívida líquida, que é a bruta menos o caixa, aumentou no semestre. Foi de uns 500 milhões para 773 milhões de reais. Aumentou. Aumentou no semestre. Mas, e aqui tem um ponto positivo que eles destacam. A alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA nos últimos 12 meses, melhorou comparado com junho do ano passado. Ah, tá. Caiu de 0,7 vezes para 0,5 vezes. E 0,5x é considerado baixo, indica uma situação financeira ainda controlada nesse aspecto de endividamento de longo prazo. Mas você falou do risco das contas a receber. Isso aparece como no balanço? Aparece na provisão para perdas esperadas, a PDD. No balanço, essa provisão já foi feita ao longo do tempo, é grande, 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão. Mostra bem o risco de ter essa operação financeira grande junto com o varejo, né? Esse é o estoque da provisão. E isso leva a gente direto para a análise do segmento de serviços financeiros, como ele foi sozinho nesse trimestre. Teve resultado bom também. Teve. O EBITDA cresceu 24,1% para 111 milhões, a receita líquida subiu 13% para 642 milhões, são números positivos. E um ponto que eles destacaram muito foi a melhora na inadimplência de longo prazo. Aquela mais crítica, né? Exato. A taxa de quem está atrasado há mais de 90 dias, olhando a carteira até 360 dias de atraso, caiu bem. Era 21,6% no ano passado, agora está 17,4%,
é uma queda importante. Puxa, essa é uma boa notícia para a financeira. Sim, e eles também falam da queda no FPD, que é o calote logo no primeiro pagamento, sabe? Caiu para 4,3%. Isso sugere que os novos clientes, a originação, está vindo com mais qualidade, mais critério. Ok. Só que, aí vem o mais. A despesa com PDD, aquilo que efetivamente sai do resultado no trimestre, continua alta. Ué. Mesmo depois de recuperar crédito antigo e dar desconto, a despesa líquida de PDD comeu 326 milhões no resultado do segundo trimestre. Espera aí. A inadimplência de longo prazo caiu, a qualidade na hora de dar o crédito melhorou, mas a despesa com provisão aumentou? Não entendi. É um ponto que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Essa despesa de 326 milhões foi 10,3% maior que no mesmo período do ano passado. Caramba. Isso mostra que o custo do risco de crédito ainda está pesando bastante no resultado da financeira, mesmo com alguns indicadores melhorando. E por que isso acontece? Pode ter várias razões, né? Talvez eles estejam sendo mais conservadores agora, provisionando mais as safras novas, mesmo que a qualidade pareça melhor. Ou pode ser o cenário econômico, que ainda pede cautela. Ou pode ser o peso de carteiras mais antigas ainda. O fato é, apesar da melhora no estoque de inadimplentes, o fluxo da despesa de provisão continua sendo um custo relevante. É o preço de operar nesse negócio. Entendi a dinâmica. Lucro recorde puxado pelo varejo, financeira com EBITDA crescendo, mas desafios no balanço, tipo estoque alto e caixa baixo, e esse custo do crédito ainda bem pesado na financeira. Como isso tudo apareceu na geração de caixa real? Entrou ou saiu o dinheiro no fim das contas? Aqui vem outro ponto bem crítico. O fluxo de caixa consolidado do primeiro semestre de 2025 mostra um cenário bem mais apertado do que o lucro lá da DRE poderia sugerir. Ah, é? O caixa que veio das operações mesmo foi só 218 milhões de reais nesses 6 meses. Isso é muito abaixo dos 601 milhões gerados no mesmo período de 2024. Nossa, que queda enorme no caixa operacional. Qual foi o motivo disso? O grande vilão aí foi a variação no capital de giro. Simplificando, é o dinheiro que a empresa precisa para bancar o dia a dia, estoque, contas a receber, menos o que ela consegue se financiar com o fornecedor. Tá. Neste semestre, essa variação comeu 334 milhões de caixa. No ano passado, no mesmo período, ela tinha gerado 208 milhões. A diferença é brutal. E por quê? Os principais culpados foram justamente o aumento dos estoques, que a gente já falou, Certo. e também uma redução no saldo de contas a pagar para fornecedores. Ou seja, a empresa pagou os fornecedores mais rápido ou comprou menos a prazo. Ou seja, o lucro estava lá no papel, mas boa parte dele ficou presa em estoque ou foi usada para pagar fornecedor mais cedo. Não virou dinheiro na mão no período. É isso. Exatamente essa é a leitura. E, além desse consumo de caixa pelo capital de giro, a empresa também investiu mais. O CAPEX, os investimentos em lojas, tecnologia, fábrica, subiu 44,3% no semestre. Foi 253 milhões de reais. Investimento é importante, mas gasta caixa agora. Exato. Necessário para o futuro, mas consome caixa hoje. E para completar o quadro, as atividades de financiamento também usaram caixa, principalmente para pagar dívida e aluguel de loja. Juntando tudo isso, o resultado final foi que o caixa total da empresa diminuiu 442 milhões no primeiro semestre. Essa análise do fluxo de caixa realmente muda um pouco a perspectiva, né? Adiciona uma camada importante. E sobre riscos gerais, fatores externos, o que mais eles falam nos documentos? As notas explicativas, principalmente a nota 4, falam dos riscos que eles monitoram. Tem os riscos operacionais normais, né? Falha em processo, sistema, riscos de mercado, principalmente juros, o CDI, que afeta a dívida e a financeira, câmbio também, mas parece menos relevante para eles, risco de crédito, que é central para a financeira, risco de liquidez, ter caixa para pagar as contas, e os riscos socioambientais, né? Cadeia de fornecimento, clima, regulação. E eles dizem que gerenciam isso tudo? Dizem que tem gestão para isso. Mencionam até uma coisa específica na nota 2 sobre tarifas dos Estados Unidos, mas acham que o impacto é pequeno porque vendem pouco para lá. Entendi. E claro, tem os riscos que não estão escritos lá, mas existem. Inflação, confiança do consumidor. Tudo isso afeta muito o varejo e o crédito.
Certo, então, vamos juntar as peças. Lucro recorde, varejo indo bem, inadimplência melhorando. Mas, por outro lado, pressão no caixa, estoque alto, custo do crédito ainda chato, riscos gerais. Qual é a síntese, o que a gente pode esperar, ou pelo menos o que a gente precisa ficar de olho nos próximos trimestres? Olha, a síntese é que a empresa teve sim um segundo trimestre com resultados fortes em pontos importantes. Cresceu receita, teve lucro recorde, expandiu margem no varejo, que é super importante nesse setor, e ainda melhorou a alavancagem financeira comparando o ano a ano. Os pontos positivos são claros. São a performance da Riachuelo em venda e rentabilidade e a queda na inadimplência de longo prazo da financeira são os grandes destaques positivos, sem dúvida. Mas a análise não seria completa se a gente não olhasse os desafios que também apareceram, né? Com certeza. Então, para os próximos trimestres, os pontos cruciais para a gente ficar de olho são: primeiro, será que eles conseguem manter esse ritmo de crescimento de vendas, o SSS, e as margens lá no varejo? Principalmente se a economia dá uma balançada, né? Inflação, juros. Segundo, a gestão do risco de crédito na financeira. A inadimplência de 90 dias melhorou, ok, mas a despesa de PDD ainda está alta. Manter a qualidade na hora de dar crédito e controlar essa provisão vai ser chave. O custo do crédito é fundamental ali. Terceiro, o capital de giro. O impacto do estoque alto e do investimento pesado no caixa ficou claro agora. A empresa vai precisar mostrar que consegue gerar mais caixa operacional, talvez otimizando estoque e prazo com fornecedor. Quarto, a tal da execução da estratégia. Eles falam em experiência do cliente, eficiência, retorno sobre capital, como isso vai virar ação concreta e resultada no próximo período. Quarto, e por último, o ambiente externo. Juros vão continuar caindo. Como isso afeta a dívida e a financeira? E a confiança do consumidor para comprar roupa, como fica? Muitos pontos para observar. Muitos. E aí, pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? Essa estratégia deles de juntar um varejo de moda grande, que até produz uma parte do que vende, com uma financeira forte, que dá crédito para o cliente da loja, claramente tem suas vantagens, suas sinergias. Aquela métrica de geração de valor por metro quadrado tenta mostrar isso. Mas e para o futuro? Qual o equilíbrio certo entre esses dois lados? Como continuar crescendo nos dois, varejo e financeiro, com lucro de forma sustentável, ainda mais com tanta concorrência nos dois mercados e com risco do crédito no Brasil, que pode mudar rápido dependendo da economia? Achar e manter essa fórmula de sucesso para o longo prazo. Esse parece ser o grande desafio estratégico deles. Chegamos ao fim desta análise detalhada dos resultados do segundo trimestre de 2025. A gente espera que essa exploração dos números, dos comentários da empresa, tentando ver os pontos positivos, os desafios e as perspectivas, tenha sido útil para entender um pouco melhor o momento da companhia. Foi uma boa conversa. Muito obrigada por acompanhar esta análise. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais discussões como esta, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!